Olá pessoal, professor Rodrigo D'Angelo. A ideia de demonstração nesse painel é justamente para a disciplina de instalações elétricas, onde eu tenho quadro de distribuição, interruptor simples, interruptor paralelo, interruptor intermediário, tomada, botão de campainha e a campainha em si, lâmpada fluorescente, o dimmer ou dimer, conhecido para controlar a intensidade luminosa de lâmpada, etc. Então a ideia é justamente nesse tipo de acionamento que eu tenho aqui. Começo pelo quadro de distribuição. Tem a parte de disjuntores, então logo no início aqui um disjuntor DR, diferencial residual ou IDR, disjuntores bipolares, disjuntores monofásico. Então a ideia do bipolar aqui ou do bifásico é justamente controlar a partir de 220, os monofásicos controlar 127 volts. Então tenho toda a distribuição de energia vindo justamente para o meu quadro, para o meu painel de comando. Os disjuntores estão acionados. E aí eu tenho todo o meu comando, o meu acionamento. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu tenho um interruptor simples, apertei ele liga, apertei para o outro lado, ele justamente apaga ou acende, obviamente. Então, estou fazendo justamente esse controle. Nesse trecho, eu tenho um interruptor paralelo, ligo de um lado e desligo do outro lado. Então, eu consigo fazer aí o controle dessa lâmpada por dois pontos diferentes. Nesse mesmo esquema, aí eu venho com o interruptor agora intermediário. A ideia do intermediário é controlar essa mesma lâmpada junto com os interruptores paralelos. Então eu posso ter só essa parte do esquema ou inclusive com o interruptor intermediário. Então aqui eu tenho justamente esse controle agora de três pontos diferentes. Então é a ideia desse trecho aqui do meu esquema. Além disso, parte de campainha, parte de dimerização, controla o brilho da lâmpada, lâmpada fluorescente tubular. Hoje em dia, o pessoal está adotando as lâmpadas tubulares de LED. Obviamente não precisaria ter o reator eletromagnético ou eletrônico para relacionamento. A lâmpada de LED tem, obviamente, menor potência e acaba iluminando mais. Aqui eu tenho um interruptor bipolar, ou seja, bifásico. Ele controla essa lâmpada de 220 volts, que é justamente controlado por esses disjuntores. Nessa parte do circuito eu tenho pontos de tomada de conexão, essa tomada monofásica 127 volts, essa tomada bifásica 220 volts, ou seja, para essa tomada chega um fase, um neutro e um terra, que são os três terminais. Nessa outra tomada chega duas fases e o terminal do meio, que é justamente de aterramento. Eu tenho ponto de conexão de telefone, RJ45 ou 11, se for 45 de rede, ou RJ11 para telefone, então só vai ser um pouquinho mais largo e ter mais pinos de conexão, e é basicamente essa a ideia. Então eu tenho todo um comando simplificado, obviamente tentando mostrar aí os pontos de conexão da sua residência. No quadro de distribuição eu tenho também o DPS. A ideia do DPS é justamente proteger contra surto de tensão na sua rede. Por exemplo, no caso de um raio, etc., ele vai entrar em curto, e nisso que ele entra em curto, ele justamente atua aqui na parte dos meus disjuntores. Então, a ideia de proteção, pelo quadro de distribuição, o DR ou IDR logo no início, ele protege a parte da rede elétrica e, obviamente, as pessoas contra choque elétrico. Então, se tiver uma fuga de corrente, a pessoa estiver tomando um choque, ele vai desarmar. Dependendo do IDR, você tem uma proteção mínima, nesse caso aqui, 30 mA, ou seja, para fuga de corrente acima de 30 mA é que ele vai atuar. Então, a maior parte deles é para essa faixa de corrente, ou seja, para correntes, fuga de corrente acima desse valor é que ele vai justamente desarmar. E embaixo aqui eu tenho os DTM. No DR, eu posso também proteger ele como justamente um disjuntor geral, então eu estou usando ele também como DTM. E embaixo eu tenho somente os DTMs, que são os disjuntores termomagnéticos. Então, a ideia aqui de atuação é justamente proteger uma sobrecorrente na sua rede. Você conectou um equipamento e porventura teve uma sobrecorrente, ele protege toda a sua rede desarmando o disjuntor respectivo. Então, a ideia de você ter o quadro de distribuição é justamente ter a separação de cada trecho do seu circuito e, obviamente, um disjuntor vai proteger uma parte da iluminação, outro disjuntor outra parte, o outro vai proteger tomada, etc. Então, no exemplo, eu vou ligar tudo e vou verificar o que vai controlar o que. Por exemplo, o primeiro disjuntor, a hora que eu desliguei, ele apagou a lâmpada fluorescente e essa lâmpada que estava dimerizada.
O próximo, ele apagou umas outras lâmpadas. Como essa 220, no outro disjuntor, ou seja, eu estou bem desmembrado. Esse outro disjuntor provavelmente é da tomada. Se eu tiver mais disjuntores, aí eu vou colocar outro para a tomada também, que é 127, por aí vai. Então, eu tenho toda, basicamente, separação aí no meu quadro, né, justamente no meu sistema de acionamento, e tenho toda essa distribuição de energia. E seguindo o padrão de cor. Então, no meio da instalação tem bastante fio azul claro, fio de neutro. Tem um fio verde em alguns pontos da instalação, que é onde requer justamente o aterramento. Então, verde claro, terra. Fio de fase, aqui eu padronizei como fio preto. E os fios de retorno da instalação, onde a energia retorna para a lâmpada, por exemplo, aqui eu padronizei como fio vermelho. Então, você especifica isso no projeto, obviamente, e você tem toda aí, justamente a sequência de cores para a instalação, efetivamente falando. Pessoal, a ideia justamente de demonstrar e mostrar a parte desse painel é justamente esses acionamentos que eu tenho aqui individualmente, que são comuns de você encontrar numa instalação residencial, por exemplo. Então você tem toda a parte de interruptor simples, interruptor paralelo, intermediário se for, né, um corredor bem extenso, por exemplo, uma escada, tipo, você precisa ter uma saída, né, no meio da escada, por exemplo, para algum outro cômodo, se você tiver mais níveis de andares na casa, por exemplo, etc. Campainha, que é comum você tem, obviamente, na entrada, dimerização para uma lâmpada do quarto, por exemplo, para uma luz de balizamento, por exemplo, ou de leitura, você consegue controlar o brilho, etc. Então, a ideia é basicamente essa. Todos os disjuntores acionados, se tiver uma fuga de corrente ou uma sobrecarga geral, é o meu IDR aqui que vai atuar, porque ele vai funcionar também como disjuntor geral nessa proteção. E é isso, pessoal. Espero que a aula, pelo menos nessa base, tenha sido útil. E próximo vídeo eu vou trabalhar agora justamente a parte de máquinas e comandos elétricos, que é a parte de acionamento de potência. Obrigado por assistirem. Se gostou, dá aquele joinha no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, ativa o sininho, etc. Para você não custa nada, para nós é muito bom. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo.